você tem que ter um conhecimento gigantesco em finanças. Você tem que saber fazer um fluxo de caixa, você tem que saber calcular um custo. Se você não sabe, não entra não, que não dá. Não dá. Se você não saber ter aquele dinheiro de caixa de segurança, aquele negócio para oportunidades, aquele fixo ali para... Na verdade, a gente trabalha com um fluxo de caixa diário, né? E acontecem imprevistos também na área financeira e você tem que manter aquilo ali de forma rígida, atualizado, né? E tem que seguir a risca ali a gestão financeira para não... Isso, e muitas vezes a gente não tem recurso. Aquele empresário que começa pequeno, ele não... Um cara, com todo respeito a todos que trabalham CLT, se você ganha, por exemplo, 5 mil por mês, se você juntar 2 mil por mês em um ano, vai ter, né? 24 mil, mas para uma compra... Tem detalhes que, por exemplo, quando você começa na área empresarial, na área atacadista, principalmente na área de alimentos, saneantes, né? Você não consegue comprar a prazo. Você não tem experiência nenhuma no mercado, ninguém confia em você. Acho que isso é boa parte das empresas hoje em dia. Então, você paga à primeira vista, você aprovando, aí você começa a ter Eles começam a liberar compras a prazo. Tem que ter um relacionamento ali, né? Sim. Criar um relacionamento com aquela empresa, com aquele fornecedor, para depois você começar a ter crédito ali, né? Exatamente. Querendo ou não, isso é uma coisa que você não coloca na ponta do lápis no começo, na maioria das vezes. E eu tive muita dificuldade com isso, de ter que pagar à vista. Né? E, querendo ou não, você tem que investir em tecnologia, você tem que investir em estrutura, você tem que investir em tudo. E ainda tem que ter o produto, tem que ter o cara que vai fazer o frete para você, né? Uma estrutura logística. Então, aí você tem que recorrer talvez a bancos, se você não tem essa estrutura financeira. Tem que pagar juros, muitas vezes, né? Mas é a vida no emprego. Você vê que são todos detalhes que acabam finalizando ali no fluxo de caixa, na gestão financeira, né? É onde muita empresa quebra. Exatamente. Porque não adianta também você querer colocar teu sonho em prática, ter atitude e achar que no primeiro mês você já vai ganhar mais do que você ganhava lá no CLT. Exatamente. Né? Muito pelo contrário. Você vai começar ganhando bem menos. Bem menos. Porque você tem que pensar que para você ser grande, a sua empresa primeiro precisa ser grande. Exatamente. Não adianta você querer ser maior do que o seu próprio negócio, porque é que nem você falou, aquilo ali não vai sustentar somente a sua família. Vai sustentar outras famílias que vão acreditar no seu sonho, que vão acreditar no seu empenho inicial e vai estar ali com você, no dia a dia. Né? E aí? Não adianta você querer ir lá e só para mim, porque não vai bater isso lá no fluxo de caixa depois. E se for ver essa responsabilidade aí social, acaba sendo maior. Por isso que eu acho que Deus ajuda muito o empreendedor. Porque, querendo ou não, indiretamente você também ajuda, por exemplo, você tem um frete terceirizado, você envia muito ICMS, muito imposto pago para o governo, que ajuda várias repartições públicas. Então... Você alimenta uma cadeia ali, né? muito grande, indiretamente, né? Uhum. Sim. Até o próprio rapaz que configurou o computador, você está gerando uma renda para ele. Sim. Então, se for pensar o tanto de pessoa envolvida que uma empresa pequena ajuda... sempre vai ter pessoas diretas e indiretamente ligadas ali quando você decide empreender, que consequentemente você vai dividir fatias do bolo com essas pessoas e é o que gira a economia, né? É o que movimenta a economia. Você vê que as cidades que mais crescem são cidades onde tem grandes indústrias. Né? Porque aí é o topo da cadeia, né? A indústria, o comércio, os prestadores de serviço, e aquilo ali vai se desenvolvendo economicamente. Então, você não caminhar sozinho. Né? Aí, por causa disso, que eu acredito que o número 1, parte financeira.